Ah, mas eu tenho certeza que se você é mãe, você já deve ter ouvido a seguinte frase: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não é mesmo? Eu já ouvi muitas vezes e eu confesso que eu fico bastante incomodada com isso. Eu me pego sempre questionando por que será que a maternidade vem sempre tão associada ao sentimento de culpa? Por que será, hein? Já pensou sobre isso? Hoje eu quero convidar vocês a me ajudar a quebrar um pouco esse paradigma. Quero convidar vocês a pensar um pouco diferente sobre essa questão da culpa, a tentarmos desfazer, desconstruir essa ideia de que a culpa é algo que nos impulsiona necessariamente a um caminho muito ruim para a nossa relação com os nossos filhos. Quero que a gente possa pensar que a culpa pode ser sim matéria-prima para nos impulsionar a um relacionamento com maior liberdade, maior leveza até no relacionamento com os nossos filhos. A culpa não tem que ser a vilã da história toda. Vem comigo? Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Pitocos e Pitacos. Prazer, eu sou Fernanda Minella, psicóloga. Eu sou mãe de dois, do Antônio e da Catarina. Ele tem 5 anos de idade e ela tem 3. Hoje o meu papo aqui com vocês é sobre a culpa materna, essa expressão tão comumente usada, tão associada, que parece nome e sobrenome, né? Mãe e culpa materna. Pois então, hoje eu quero então falar para vocês a respeito de que consequências, né, que a culpa geralmente pode trazer na nossa vida e como é que a gente pode desconstruir isso e usá-la como um motor, né, que vai potencializar a nossa evolução, o nosso caminho, o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pitocos, para que seja um relacionamento de mais leveza, de mais flexibilidade, mais liberdade de expressar nossos sentimentos e emoções, certo? Então, gente, eu quero convidar vocês a gente poder pensar um pouquinho que a culpa, o sentimento de culpa, geralmente ele tende a nos colocar em algumas situações que não são lá muito saudáveis pra gente. Por exemplo, quando nos sentimos culpados por algo, quando a gente tem a nossa interpretação de que fomos responsáveis por algo de ruim na nossa vida, o que pode acontecer? Pode acontecer da gente se colocar no papel de vítima em muitas situações. Por exemplo, se uma criança interpreta quando é pequena que ela foi responsável pela separação dos seus pais, é um exemplo que eu estou dando aqui, certo? Então ela interpreta que ela foi responsável pela separação dos pais e durante a vida dela, ela vai se colocando em situações de muito sofrimento, porque ela acha que ela tem que pagar o preço do sofrimento, que ela precisa pagar uma penitência, digamos assim, usando a expressão, por ela ter causado algo de muito ruim na vida dos pais dela. Então ela se coloca essa culpa e ela sente que ela precisa ficar vivendo e revivendo isso nos seus relacionamentos, na vida dela, até na sua escolha profissional, por exemplo, na escolha de parceiros, enfim, na escolha de amizades. Ela vai fazendo escolhas, claro que inconscientes, que levem ela a ficar revivendo e revivendo este sentimento de culpa. Então, quando a gente não tem muita consciência das culpas que a gente carrega, a gente pode se tornar escravos dela e ficar revivendo isso, passando por isso diversas vezes, como se fosse uma forma da gente tentar ter um desfecho diferente, né, psiquicamente diferente do que a gente viveu, por exemplo, na infância. Outra situação que eu ouço bastante, principalmente em relação a mães, por exemplo, no nosso contexto que era habitual de trabalharmos fora e filhos ficarem em escola, né, em creches e pré-escolas, o que eu ouvia muito? Mães dizendo que se sentiam extremamente culpadas por ficarem tanto tempo longe dos seus filhos. E o que acontecia com este sentimento de culpas? Como é que elas viviam isso?
né? Muitas vezes elas acabavam agindo com muita permissividade ou presenteando demais, né, os seus filhos, né, com brinquedos, enfim, como forma de compensar a sua ausência. Vocês também já devem ter ouvido falar ou até vivido isto, né? Eu também já passei por isto, de sentir que como se eu precisasse compensar a minha ausência física, né, a minha ausência emocional na vida dos meus filhos de uma forma, e eu precisava então dar conta de compensar isso através de presentes, né, ou através até de ações de permissividade que a gente já consegue entender que não são saudáveis, que não vêm a agregar para o desenvolvimento saudável dos nossos pitocos. Então percebam que a culpa, especialmente quando a gente não se dá conta dela, acaba nos tornando reféns, acabam norteando as nossas ações, os nossos comportamentos. E aqui especificamente falando da educação, né, de crianças. Então é muito importante que a gente pare e se olhe, que a gente pare e perceba. A culpa, muitas vezes ela vem porque a gente não está agindo de acordo com os nossos valores. Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz sobre os nossos valores? Então, vai ficar na descrição deste vídeo, tem o link, pode colocar ali, pode clicar para vocês poderem ver que eu falei mais especificamente sobre a função dos valores na nossa vida. Vale a pena conferir. Então, muitas vezes, quando a gente não está agindo conforme o que a gente acredita que é o certo, conforme o que é importante para a gente, geralmente é ali que bate a culpa. Eu tenho também ouvido muitas mães comentarem a respeito de que agora, nessa situação que a gente está vivendo, nesse contexto em que estamos mais em casa, com os filhos, então para que elas possam, por exemplo, fazer uma atividade do trabalho delas no home office, elas precisam colocar os filhos às vezes na frente de uma tela, né, distraí-los com algumas coisas que elas não gostariam de ter que estar fazendo, mas elas sentem que é o único recurso que elas têm para que elas possam também dar conta do trabalho. E por que vem a culpa para algumas mães? Algumas mães se sentem culpadas de colocar o filho na frente de uma tela, outras não se sentem culpadas de usar esse recurso. O que diferencia? Porque geralmente, se elas se sentem culpadas, é porque colocar os filhos na frente de uma tela vai contra os valores que elas têm para a educação dos filhos delas. Então isso que é uma coisa também importante da gente poder pensar, né? Que se a gente sente a culpa é porque a gente está agindo de uma forma que vai contra o que é muito, muito importante para a gente. Tendo posse, tendo conhecimento, né, de que valores que são importantes para vocês, a gente pode usar então, a gente usa a culpa como uma pista para a gente entender o que a gente precisa rever, que caminhos que a gente precisa voltar um pouquinho e retomar, né, o rumo, certo? A culpa, gente, é algo que nós podemos então sim usar de alguma forma para o nosso autoconhecimento, para que nos impulsione a gente a tomar decisões de formas mais conscientes. Quero aproveitar e trazer para vocês um relato meu muito breve, pessoal, de uma situação bem recente que eu passei lá em casa com o Antônio. Então, o Antônio, eu tinha dado um presente para ele, falando em presentes, eu tinha dado um presente para ele, e algo que ele queria muito, um carrinho com controle remoto. E naquele dia ele ficou muito feliz, enfim, mas aí deu um problema no carrinho, teve um defeito e eu fiquei de levar na loja para trocar, mas naquele dia eu não pude fazer isso. Então disse que no outro dia eu faria. E eu precisei sair para trabalhar, não pude, né, permanecer com ele. Quando eu voltei do trabalho, de noite, eu vi então que o carrinho estava completamente destruído, estava quebrado. E eu fui, me questionei, perguntei o que tinha acontecido e o meu marido então me contou, né, que o Antônio havia, acho que tido uma crise de raiva, de fúria e destruiu completamente o carrinho.
Eu fiquei mas tão chateada, que eu precisei de novo utilizar, né, aquele recurso assim de poder respirar fundo, não agir, né, naquele momento. Esperei para poder ter uma conversa com o Antônio a respeito daquilo, porque eu tinha certeza que para uma criança ter um acesso de fúria, com certeza tem justificativas por trás desta ação. Então eu preciso primeiro tentar entender o que se passou com ele, o que ele pensou, que sentimentos que ele teve, o que levou ele a fazer aquilo. Então, para a gente poder ter um momento de educação com as nossas crianças, tem que ser um momento diferente, não pode ser um momento da reação. Entendem? Educação e reação são coisas muito diferentes. Se eu reajo baseado no meu sentimento, na minha emoção daquele momento, que foi de raiva realmente, o que vai me levar de construtivo se eu levar toda essa emoção crua para o meu filho? Provavelmente nada de bom, certo? Então preferi deixar um pouco aquilo se assentar para eu conseguir estar na posição de querer saber, de curiosidade, para entender o que aconteceu, o que se passou com ele. E quando eu pude, enfim, ter essa conversa, o que me veio, o que eu experimentei? Eu experimentei um profundo sentimento de culpa quando eu vi ele dizer que ele jogou, que ele destruiu o carrinho porque ele estava com muita raiva porque eu não pude trocar naquele mesmo dia. E por que me veio a culpa? Porque eu senti que eu não estava sendo uma boa mãe, porque eu senti que eu não estava conseguindo ensinar para o meu filho valores que são importantes para mim, como, né, cuidar do que a gente tem, cuidar dos brinquedos, zelar pelo que é nosso, valorizar o que a gente recebe dos pais, enfim. Eu vi que eu não estava conseguindo compartilhar, passar para ele aquele valor que é muito importante para mim. Então eu fiquei sim frustrada e me senti muito culpada por isso, por sentir que eu estava falhando na educação com ele. E o sentimento veio tão forte que eu compartilhei, que eu falei, eu disse, coloquei em palavras e falei para ele que muitas vezes eu me sentia culpada por sentir que eu não estava sendo uma boa mãe. E eu vi que aquilo para ele foi algo realmente forte e que ele ficou pensando, eu vi que a emoção para ele veio e eu precisei deixar naquele momento um certo desconforto para depois eu conseguir devolver para ele também palavras, o que ele poderia estar sentindo. Lembram da questão da gente poder nomear as emoções? Então, eu fui auxiliando ele também que ele pudesse nomear, né, o que ele estava sentindo, traduzindo isso para ele. Ele me pediu desculpas, enfim, houve um momento, né, de que eu realmente o desculpei, houve aquele momento do abraço que a gente pôde se reconectar e horas depois, quando já era, nossa, acho que já haviam se passado umas 8 horas mais ou menos deste momento, dessa conversa, durante a janta, ele veio e me disse: mãe, tu não é uma péssima mãe. Eu é que sou um péssimo filho, porque sou eu que não sei cuidar dos meus brinquedos. Percebem como ele ficou, aquela situação ficou reverberando, né, para ele. Ele ficou realmente processando ainda mentalmente e emocionalmente o que eu havia trazido para ele, que foi uma carga forte, né, no momento que uma criança ouve de uma mãe que ela se sente culpada por não estar sendo uma boa mãe. Ele ficou realmente pensando sobre aquilo, sentindo aquilo, e a conclusão que ele chegou é de que ele estava sendo um péssimo filho. Naturalmente, aquilo também me impactou e eu pensei, opa, então estamos agora no ponto, nesse momento de poder educar, né? No momento de eu poder dizer para ele sobre o que eu estava sentindo, de eu poder dizer para ele que eu também estava aprendendo a ser mãe, que a gente aprende no decorrer dos dias muitas coisas e é importante a gente também não desfazer, né, o sentimento das crianças, a gente não desfazer o que eles realmente estão sentindo, a gente precisa
valorizar, acolher e trazer também os nossos pontos de vista, mas nunca desfazendo do que eles estão sentindo, nunca subestimando ou tornando pequenininho, né, as impressões, as interpretações deles. E naquele momento a gente pôde também ter um outro momento assim de conversa e a gente vai percebendo até corporalmente na criança quando ela vai se aliviando. Vocês percebem? Quando a gente está muito atento na comunicação, quando a gente está atento no nosso momento de encontro com outra pessoa, com as crianças, a gente precisa aprender a percebê-las como um todo. Então, a gente precisa perceber o que elas estão dizendo, mas a gente também precisa perceber a linguagem do corpo. Assim como a nossa linguagem, a gente comunica muito mais do que só pela nossa fala. E foi um momento então que eu pude, de fato, colocar sobre o meu sentimento de culpa para o meu filho, e ele também pôde falar sobre o sentimento de culpa que ele também ficou daquela situação toda. Então percebam que a vida no nosso dia a dia, ela nos dá matéria-prima a todo momento para a gente educar. A vida nos traz a todo momento situações, oportunidades para a gente poder educar, se educar emocionalmente e também ajudar na educação dos nossos filhos. E é isso que eu queria trazer para vocês, que a culpa não é necessariamente negativa, a culpa também pode vir para nos dar pistas sobre os nossos valores, a culpa também pode vir como uma oportunidade para a gente poder falar sobre ela, para a gente poder trazer, né, educação emocional para os nossos filhos, para a gente se conhecer mais. Então a culpa não tem que ser a vilã dessa história, ela pode sim nos ajudar bastante. Gente, eu vou ficando por aqui, lembrando que o meu pacto com vocês é de que toda segunda-feira no canal do YouTube Pitocos e Pitacos vai ter sim vídeo novo, vai ter conteúdo novo, e hoje o papo era sobre culpa. E por favor, se vocês sentirem que esse conteúdo fez algum sentido para vocês, por favor, podem compartilhar, se sintam muito à vontade para deixar seus comentários, para, enfim, trazerem sugestões de assuntos aqui para o canal, certo? Lembre-se, gente, a vida traz sempre muita matéria-prima para a gente educar, beleza? Vou ficando por aqui, deixo um abraço bem forte para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!